Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Jean Adriano, responsável pelo componente capoeira, e estou aqui para a nossa segunda aula do módulo 3. A gente vai falar sobre expressões culturais correlatas à capoeira, né, que estão ali no entremeio nessa relação com a capoeira, tá bom? Então, vamos seguindo para nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Então, tá. Pronto. Então, eu vou falar especificamente sobre três expressões culturais: o samba, o maculelê e a puxada de rede. Tá certo? Então, para abertura, nós vamos de uma cantiga, né? Uma cantiga de samba e um samba do recôncavo baiano. Então, para nossa abertura, a gente vai com a cantiga assim, ó. Moça bonita que vem de canoa, chegou na cidade pra ser tabaroa. Tabaroa, tabaroa. Ei, moça bonita que vem de canoa, chegou na cidade pra ser tabaroa. Tabaroa, 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 tabaroa. E por aí vai. Se fosse uma cantiga do maculelê, a gente teria que verificar em que parte do ritual essa cantiga poderia se encaixar, considerando que o maculelê tradicional é uma expressão sacra, é uma peça sacra, com vários atos, tá bom? Então, nós vamos pegar uma cantiga de forma aleatória que fala um pouco sobre o maculelê, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tum. Ô, boa noite para quem é de boa noite. Ô, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Ô, boa noite para quem é de boa noite. Ô, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Ô, boa noite para quem é de boa noite. Ô, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Por aí vai, né? Eminora, eminora, e por aí vai. Já a puxada de rede do xarel, característica, né, dessa região costeira do Brasil, principalmente no caso especial aqui do Nordeste brasileiro, nós temos diversas cantigas. Eu vou escolher uma de um determinado momento, né? Que é uma cantiga que faz assim, que fala dessa conexão religiosa. Poxa, deixa eu lembrar aqui. Que é que lhe dão para levar para Dona Janaína lá no fundo do mar? Pente de ouro, laços e fitas para Dona Janaína, que é moça bonita. Pente de ouro, laços e fitas para Dona Janaína, que é moça bonita. E aí tem um monte de coisa interessante nessa cantiga, por exemplo, relativa à puxada de rede. Quem é Janaína? Um dos nomes de Iemanjá, que é a protetora do mar, né, que protege os pescadores nessa lógica de religiões de matriz africana, né? E por que o pente de ouro, laço e fita? Porque é aquilo que a gente leva para agradar a rainha do mar, que nos devolve com proteção e com peixes. Mas vamos seguir, tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. O samba, né? Bem, o samba é muito parecido com a capoeira, com a diferença que em território africano nós temos o semba, que é esse parente mais próximo do samba brasileiro. Enquanto na capoeira, no caso da capoeira, nós temos expressões culturais pulverizadas em território africano, né? Baçula, moringue, ládia e tal. Ou, desculpa, ládia não, baçula, moringue, ningolo e tal, porque a ládia já é aqui na Martinica. O samba, nós temos o semba, que é como se fosse assim, essa referência ancestral do samba, né? E eu pude ver em loco samba quando estive em Moçambique, né? É muito parecido com samba, mas não é samba, né? Então poderíamos dizer que a origem do samba que conhecemos é africana?
Do meu ponto de vista, não. A origem do samba que conhecemos, ela é do recôncavo baiano. Esse samba ali das sambadeiras de Santo Amaro, Cachoeira, o samba que conhecemos tem sua origem ali, né? Então, o samba, como a capoeira, é uma expressão cultural afro-brasileira, né? O samba originalmente tem uma técnica, uma espécie de ritual? Sim. Primeiro, a gente precisa saber que existem muitos tipos de samba hoje, né? Mas essa expressão mais raiz do samba, ela tinha uma lógica, né? De sedução, de encantamento, né? Onde a sambadeira entrava e com seu meneio dos quadris, ela encantava, ela de alguma forma seduzia quem observava. Então existia todo um ritual característico para aquilo, né? E, com o passar dos anos, diferentes correntes do samba vão se desenvolvendo, né? Até, por exemplo, que a gente chega na situação do samba carioca, né? Que é uma expressão de baianas que saem do recôncavo da Bahia, vão residir no Rio de Janeiro e a partir das expressões que acontecem lá na casa da tia Seata e tal, vai se desenvolvendo esse samba carioca, né? O samba, ele tem um desenvolvimento histórico que é mais ou menos parecido com a capoeira, né? Onde ele segue um processo que é paralelo à própria história do Brasil, né? Ou seja, como eu falei lá com a capoeira, o samba não foge à regra, né? Cada momento histórico traz uma cara para o samba, né? Inclusive a cara de produto que algumas expressões do samba têm hoje, né? Que é esse tal pagode que está veiculado aí pelas mídias, é um samba muito produto, né? É um samba para as massas, né? Um samba para ser incorporado pelas as grandes massas, né? Vamos dizer assim. Bom, o maculelê, e eu estou tomando como referência a nossa querida professora Zilda Paim, né? Que Deus a tenha, pude conhecê-la em vida e tal, e conversar em muitos momentos com ela, comprar suas obras. A professora Zilda dizia que o nome maculelê é uma corruptela de macuas alelê, né? Que de um conflito entre grupos macua e malês, né? E quem são macuas? Macuas são aqueles povos apelidados pelos portugueses que viviam nas regiões litorâneas, né? Então, para a professora Zilda, desse conflito entre macuas e malês, sai a corruptela maculelê. Lelê é um pedaço de bastão, né? Um pedaço de pau, um cacete, como ela chamava. Então, vamos pegar os macuas alelê, né? Macua alelê. Então, vamos bater nos macuas com lelês, né? Com pedaços de bastão. Esse costume vem com as pessoas escravizadas do continente africano, chega no Brasil e é reavivada, recuperada pelo mestre Popó de Santo Amaro da Purificação, né? E como o mestre Popó não dominava todas as informações, né? O mestre Popó, ele observava Tia Ajô, que era uma espécie de mestre mais antigo do maculelê, né? No Engenho Partido, em Santo Amaro da Purificação. Mestre Popó, a partir dessa observação, da observação de candomblé de caboclo, da observação de outras expressões culturais, ele remonta esse maculelê com membros de sua família e outros amigos e tal, e apresenta essa peça sacra, que é uma peça religiosa, no dia de comemoração de Nossa Senhora da Purificação lá em Santo Amaro, né? E daí o maculelê assume uma nova cara e se reaviva, né? Sobre a técnica e ritual do maculelê, tem muitos detalhes específicos, e aí eu quero recomendar aqui o livro Relicário Popular da professora Zilda Paim, ou a obra O Lelê Maculelê, ou Maculelê, não me lembro com certeza o nome, da professora Maria Multic, ambas de Santo Amaro da Purificação, que podem ajudar bastante. Mas a técnica básica do ritual do maculelê você tem um puxador que fica com um pedaço de madeira que se chama glima ou lelê, né? E as outras pessoas com 2 pedaços de bastão, né, dessa grima ou lelê, e esse puxador vai de uma por uma batendo a grima, né, com aquelas pessoas a partir de diversas cenas,
dessa peça sacra, né? Tem o puxador, o vaqueiro que cai, é reavivado, ele toma jurema, cai lá. Ou seja, é um ritual muito interessante. Essa parte que a gente vê correlata a capoeira é um fragmento pequeno do ritual do maculelê. O ritual do maculelê tem início, meio e fim, é uma coisa belíssima, né? Isso que a gente tem visto nas rodas de capoeira, as pessoas pegam um grima e vão lá, tá? É pular o maculelê, não é bater maculelê, não é jogar maculelê, é pular. Os mais antigos chamam pular maculelê, né? É um pequeno fragmento, né? E o desenvolvimento histórico do maculelê também é muito parecido com o samba e a capoeira, vai seguir cada momento histórico, né? Dali, que aquele indivíduo está vivendo, até o momento do maculelê se transformar num produto, como a capoeira é para algumas pessoas, né, em companhias de show folclórico, e o maculelê com facão e com fogo, e toda uma misturada para inglês ver, né, aquela espetacularização do maculelê, completamente fora do que é o processo mais ritualístico e tradicional do maculelê, né? Exemplo do que eu falei, o maculelê tradicional de Popó tinha um monte de cantigas de candomblé de caboclo, né? E tumbaê, caboclo, tumbalaicaê, tumbaê, guerreiro, tumbalaicaê, tumbaê, popó, tumbalaicaê, tumbaê, caboclo, emi na hora, emi na hora, emi na hora, sou de Angola, emi na hora, emi na hora, emi na hora, sou de Angola. E por aí vai, né? É para a gente entender como essas expressões culturais elas estão, de alguma forma, todas entrelaçadas ali, né? Bom, a puxada de rede do xarel. O que é a puxada de rede do xarel? Lembra que eu expliquei para vocês que essas expressões com referência na África, né, afrodescendente, elas não diferenciam trabalho, lazer, né, e religião? Quando o pescador iria puxar a rede na beira da praia, ele desenvolvia uma série de cantigas para trazer um caráter festivo aquilo ali e com conotação religiosa de gratidão. Então, por exemplo, a cantiga que eu cantei, né? Quer que lhe dão para levar para Dona Janaína lá no fundo do mar. É uma cantiga que traz uma lógica de lazer, de festa, mas faz uma conexão religiosa com a protetora do mar, né? Que é Janaína, que é um dos nomes de Iemanjá. Então ele, de alguma forma, agradece, né? Ele retribui pente de ouro, laços e fitas para Dona Janaína, que é moça bonita. Tem um outro momento do ritual, né? Que é quando o pescador vai sair, minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Então tem todo um processo aí, né? E qual é a origem desse movimento? Acredita-se que do próprio movimento cultural afro-brasileiro, né? Desse próprio movimento em continente africano, né? Tem uma série de documentários que mostram a puxada de rede lá no continente africano. Obviamente com características diferentes, né? As cantigas são diferentes daqui do Brasil, né? A forma como acontece é diferente do Brasil. A marcação é a mesma, né? Tum, tá, tum, dum, tá, tum, tá, tum, dum, tá, tum, tá, tum, dum, tá, tum, tá, tum, dum, tá. Todo ritual, ele é permeado por essa marcação, né? Com momentos específicos onde se usa o toque Ijexá, mas a marcação da puxada é tum, tá, tum, dum, tá, 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 né? Como uma espécie de marcação para que todos puxem no mesmo tempo. E puxa amarra, canoeiro, puxa amarra, e olha o peixe quando vem lá pela barra. E puxa amarra, canoeiro, puxa amarra, e olha o peixe quando vem lá pela barra. Desenvolvimento histórico, talvez a puxada de rede dessas expressões que falei, seja aquela que conserve seus elementos mais de raiz, né? Porque a puxada de rede foi algo que sempre teve na periferia da relação com a arte capoeira, não sendo tão vivo como o maculelê e o samba, né, que está ali no cotidiano das rodas. Ou seja, a puxada de rede geralmente era um momento à parte, que a capoeira cessava e se tinha um espetáculo para demonstrar aquilo.
De qualquer forma, acho que essas expressões culturais, elas emprestam um significativo valor a essa mobilidade da capoeira, né? Então, o próprio gesto de puxar a rede, ele já é um gesto de uma esquiva que faço aqui, né? O próprio ritual do maculelê, né, com as grimas, já é um gesto de ataque, de defesa, de saída. A própria movimentação com samba, com, né, essa relação com o ombro, gicar de ombro, que é essa mobilidade com os ombros, a própria mobilidade dos quadris, empresta uma condição ao praticante ou à praticante de capoeira para que se desenvolva de maneira mais qualificada dentro do jogo da capoeira, né? Com perguntas e respostas. Grato pela atenção de todas e todas. Espero que tenha sido proveitoso esse nosso encontro, que foi mais curto, né, que os outros. E eu encerro com uma cantiga muito usada no ritual do maculelê, que ela é mais ou menos assim. Mana ficou borocochô, mana ficou borocochô, maneco, maneco, papai orocô, maneco, maneco, papai orocô, mana ficou toda franganhado, mana ficou toda franganhado, maneco, maneco, papai orocu, maneco, maneco, papai orocu, mana ficou borocochô, mana ficou borocochô, maneco, maneco, papai orocu, maneco, maneco, papai orocu. Biatata, 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 ó meu bem, biata. Veja, essa cantiga biatatá que estou trazendo aqui para vocês, ela nem é do maculelê, mas é de uma outra expressão que em alguns lugares da Bahia nós temos correlação com a capoeira, que é a bata do feijão. Por exemplo, na região de Irecê, a bata do feijão que é executada lá, né? Que são danças no movimento dessa colheita do feijão, tem relação com a própria arte capoeira, a própria marcação com a pisada com a perna direita e etc. Enfim, essas expressões correlatas, elas emprestam à capoeira essa corporeidade, né? Esse elemento daquilo que a gente chama de cultura corporal. Tá bom? Axé especial e cuidem da nossa capoeira, viu? Cuidem da nossa capoeira, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom. Bola pra frente. Axé.